Olá, cá estamos de volta agora para o terceiro episódio do podcast Campina Comunica. Como a gente já disse das outras vezes, é um esquenta para o primeiro simpósio de jornalistas profissionais de Campina Grande, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro. Pois é, estamos aqui muito felizes em estar na terceira edição aqui do podcast. Sejam muito bem-vindos. E antes de apresentar os nossos entrevistados da semana, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, né? Valorizar quem valoriza a imprensa de Campina Grande. CDL Campina Grande, Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Vox2U e Vox2U Escola de Oratória e também o deputado estadual Sargento Neto. Agradecer também a quem abriu as portas para a gente, nosso colega jornalista Márcio Rangel, que nos está cedendo o espaço, está apoiando o evento, e muito obrigada a toda a equipe do blog do Márcio Rangel. Agora sim, receber com muito carinho, né? Eu fiquei muito feliz dos dois terem aceitado estar com a gente aqui no dia de hoje, Renato Diniz e Giovanni Santos. Sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer o convite desta equipe maravilhosa, dizer que estou muito emocionado de estar aqui ao lado de duas grandes amigas, irmãs de batalha, de jornada, Luana, Dani, e nessa casa maravilhosa a qual nós, tanto eu quanto Renato Diniz, fomos recebidos muito bem, que são os estúdios de Márcio Rangel. Hoje, vivendo essa experiência nova para mim, porque eu ainda não tive a vivência de um podcast diário, né? Apesar de produzir conteúdo para as redes sociais de domingo a domingo, mas fazer um podcast em específico, para mim, vai ser essa uma grande oportunidade para aprender com esse tiranossauro da comunicação, que é Renato Diniz, e poder usufruir da maravilhosa experiência de compartilhar conhecimento. Porque nessa profissão nossa, Dani e Luana, nós aprendemos todos os dias, e isso é fantástico. É maravilha estar contigo aqui, Dani, Luana, Giovanni. Eu fiquei muito feliz porque o que foi me passado, o assunto que a gente vai tratar aqui, tem muito a ver com a realidade que a gente tem que dar conta, né? O jornalismo com seriedade, a informação com seriedade. E tratar isso com pessoas que têm seriedade é muito legal, tá certo? E você se sente em casa, eu posso dizer assim, porque lidar com um assunto que todos os dias a gente tem que melhorar. E Giovanni falou uma coisa interessante: não existe a experiência definida. Todo dia tem uma coisa nova dentro desse jornalismo e dentro dessa novidade que é a web, né? Todo dia a gente aprende, né? Todo dia. Aprende, inclusive a ser... E a profissão nos desafia todos os dias. Inclusive a ser desavergonhado, porque vocês não fazem ideia do quanto, pelo menos para mim, né? Vocês dois são de televisão, aliás, vocês três são de TV, mas eu venho do rádio, né? Eu sempre me escondi assim por trás de uma cabine de rádio, porque eu sou muito tímido, por incrível que pareça. E no vídeo, quando essa minha personagem aparece, né? Às vezes revoltado, chateado, bravo, né? É quase como se fosse uma catarse, né? Porque eu consigo ali liberar as energias que estão presas em mim. Mas eu sou muito encabulado para a câmera, e isso é um fato, não é hipocrisia, é verdade. E isso é bom, eu não acho isso ruim, porque o medo faz a gente acender um sinal de alerta para as situações difíceis da vida e dizer assim: nossa, vá com cuidado, viu? Vá com cuidado. Quando a câmera ligar, você está no estúdio de Márcio Rangel, vá com cuidado. Não fale muito não, porque você sabe que vai repercutir na Paraíba toda. E o fato que chama a atenção é que a gente está aqui numa situação de... Inversa. É muito complicado isso. Verdade. Você quer que eu diga? É tudo novo. Eu acredito que é o mesmo sentimento que todo jornalista que senta nessas cadeiras que vocês estão sentando sente, né? Isso. Inclusive o próprio Márcio Rangel, que foi o primeiro entrevistado desse podcast, ele disse: eu não gosto de estar nessa situação de ser o entrevistado. A gente se sente meio que acuado, né? Totalmente acuado. Mas aqui é um bate-papo, a gente já estava conversando, né, antes da gente realmente iniciar, e é isso, é para a gente falar um pouquinho, né, dos desafios da profissão, para falar um pouquinho sobre o evento, a proposta do evento. A gente estava conversando em off, né, então o Giovanni perguntando aí sobre o evento
Giovanni, mais uma vez, acontece nos dias 7 e 8 de novembro. As inscrições já estão abertas, tem poucas vagas, né, Luana? Isso, mais de 50% das vagas já preenchidas. Então, quem ainda não se inscreveu, corre, porque até o final do mês, com certeza, antes do evento iniciar, todas as vagas estarão preenchidas. Olha, E vai ser um evento muito bacana. Se você, Giovanni, Renato, demais colegas que estão acompanhando agora, ainda não se inscreveu, tem o link de inscrição aqui, QR Code. Vocês podem acessar aí pela tela e fazer a inscrição. E só lembrando, Dani, que a inscrição é gratuita. Porém, é necessário fazer a inscrição para que o evento ocorra dentro das conformidades, né? Para que todo mundo tenha acesso a todas as informações. Chegue lá, sente num local confortável. Lá no Plaza Mall, inclusive. Exatamente. Então, faça a sua inscrição, porque é essencial para a organização do evento. Eu quero dizer a vocês que vocês estão entrando para a história. E daqui a 10, 20, 30 anos, os estudantes de comunicação, os estudantes do jornalismo vão olhar para este ano de 2025, vão lembrar desse momento e vão procurar saber, né? Eu falo e me arrepio, porque me emociona mesmo. Vão procurar saber quem são essas pessoas que idealizaram este evento, por qual razão ele foi idealizado, como foi a participação, né? E graças a Deus a gente tem agora novas tecnologias e ferramentas para documentar, trazer de modo histórico para que as próximas gerações tenham acesso e possam, diferentemente de nós que tivemos bastante dificuldade, né, no nosso início, lá naquela pesquisa do impresso, entra em um ambiente empoeirado, repleto de... tem que botar luvinha, máscara. Não, a galera vai ter o acesso fílmico, né? O registro fílmico daquilo e vai poder escrever ou, evidentemente, dissertar sobre, trazendo seu ponto de vista e trazendo crítica também, né? Por que é que outros não pensaram nisso antes, né? Porque isso é importante. O novo sempre vem. É bom a gente ter isso em mente, né? O novo sempre vem. E quando esse novo vem, em todas as situações da vida, ele traz um grande ensinamento. Muito bem. Para a gente já continuar nesse diálogo, eu queria saber um pouquinho como é que é a história de vocês no jornalismo. O Renato, por sinal, eu sei que quando começou ainda tinha cabelo. Tinha cabelo. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Na verdade, eu comecei em rádio em 89, na Rádio Cidade Esperança. Fiquei por ali até 94. Depois freelance, acho que na Rádio Correio, com o Paulo Roberto, que tem um programa com o Dagoberto Pontes, Rádio Borborema, alguma coisa assim. E Paulo me adotou como mascote no ponto de vista de dizer, para onde eu for, te levo para tu fazer jornalismo comigo. Sempre na área policial, Renato? Não, na verdade a área policial foi um acidente e me causou pânico. Porque quando aconteceu um negócio interessante, Marcial Lima, ele estava de saída da TV Borborema e Paulo Roberto estava com um programa na Rádio Cariri, que funcionava lá no prédio da Borborema, Cariri e Rádio Borborema, tudo do mesmo grupo associados. Paulo entrou em contato comigo e disse, olha, vai aparecer uma vaga aí, e eu disse que tu sabe fazer jornalismo, sabe fazer televisão. Ele disse, mas eu não sei. Ele disse, mas eu disse que você sabe. Mas eu não sei, mas sabe. Bom, fui. Beleza. Ainda estou aprendendo, para ser muito franco, Daniel, eu digo isso com muita franqueza, Luana. Não tem um dia em que eu não aprenda pelos erros e pelos acertos, meus e graças a Deus, com o apoio dos outros também. Os acertos pelos outros, os erros são meus. Aí o que é que acontece? Aí fiz esse tempo todo em rádio, aí quando foi, eu tirei minhas primeiras férias. Quando eu voltei, acho que foi Neide Nascimento que disse, ó, tu vai fazer área policial. Já em TV? Já em TV. Gente, pelo amor de Deus, aquilo foi um drama na minha vida, porque esporadicamente você faz uma matéria policial. Mas já era a Patrulha da Cidade? Já, a Patrulha da Cidade, ela tem mais de 30 anos na TV, e eu estava substituindo justamente Marcial Lima. Uma potência aqui na TV, naquela época, né? Nos anos 98. Isso mesmo. Minha amiga, eu vou dizer uma coisa a você. Foi terrível aquele início, mas ao mesmo tempo eu fui me adequando, me adaptando e graças a Deus andando pela porta da frente, saindo pela porta da frente. Em 2004 houve uma mudança geral nos associados, quando um grupo foi dispensado, mais de 100 pessoas, né?
uma mudança radical que teve. Eu saí em 2004, em setembro de 2004, e voltei em novembro de 2005. E lá estou até hoje. Então são 25 anos de TV, e aprendendo a cada dia. Não tem um dia que não haja uma novidade para que a minha cabeça pense, não é o que você pensa, não. Te desafia a fazer diferente. Te desafia a fazer diferente. E principalmente quando houve a mudança do grupo Opinião, associados para a Opinião, houve uma mudança radical. Agora com o Grupo Norte também, a gente está percebendo uma nova dinâmica, uma nova roupagem. Inclusive, para deixar bem claro que eu acho que vem muita coisa boa em termos de TV por aí. E olha que tem que ter uma mudança grande, porque estou falando aqui hoje na realidade da comunicação no mundo, né? Como é que a TV vai sobreviver diante dessa avassaladora novidade que é essa comunicação que você tem na sua mão, você faz dela o que quiser e como quer. É muito interessante tudo isso. Mas as TVs estão mudando. E eu participo de um grupo que eu já percebi, Giovanni, Luana, Dani, quem está assistindo a gente aqui, uma mudança muito grande no comportamento, no conceito, em tudo. Muita coisa, novidade. Você conhece bem isso que eu estou falando, Dani? É verdade. Giovanni, como é que foi aí, né, essa relação com o jornalismo, com comunicação? Começou em rádio, foi, Giovanni? Comecei em rádio, sim. Eu fiz um giro de 360 graus há mais ou menos 10 anos. Por quê? Porque eu resido em Campina Grande há 20 anos, mas comecei a trabalhar com jornalismo bem antes de ingressar na universidade. Você é natural de Souza? Sou souzense, no sertão do estado, e atuei lá em várias emissoras de rádio. Eu moro na zona rural, né? Lá em Souza, né? A gente mora na zona rural. E aí, quando eu vou visitar meus pais, que eu vou sempre, né, de mês em mês, eu sempre escuto o rádio local e percebo o quanto é um veículo de comunicação ainda muito, como o Renato colocou, muito popular, né? Um veículo muito popular. As pessoas querem saber as informações policiais, as fofocas do dia, as fofocas na cidade. E aí, quando eu vim para Campina Grande, terminei meu curso, atuei em várias emissoras de rádio aqui da cidade. E por que é que eu fiz o giro de 360 graus? Porque quando eu ingressei em um curso de pós-graduação na universidade, parte dos meus colegas estava com bolsa e eu não tinha bolsa para pesquisar. Então, eu precisei trabalhar e fazer a pós-graduação. E isso foi muito difícil. Eu estava numa emissora de rádio comunitária e dali eu conseguia tirar meu sustento e conseguia, evidentemente, fazer a universidade. De modo que, em um belo dia, falando sobre vários temas, falei sobre o Bolsa Família. E aquele vídeo viralizou, né? Esse meu primeiro vídeo, ele tem 3 milhões de visualizações. Isso há 10 anos atrás. Aí atravessei os governos Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro e agora o Lula 3. E nesse período, né, para as pessoas que sabem o que eu faço na rede social, que é a informação, a divulgação das políticas públicas sociais dos governos, né, porque tem o Bolsa Família, mas tem o Auxílio Gás, tem o BPC Loas, são benefícios que atingem diretamente as pessoas pobres e as mulheres pobres carentes desse Brasil, né? Quando Luana disse, eita, já tu veio de rosa, Outubro Rosa, eu digo, também, para lembrar Outubro Rosa. Hoje eu estava dando uma olhadinha nas minhas métricas e eu vi que o público que me acompanha é 89% mulher. 89% mulher. Eu tenho muita responsabilidade para me dirigir a essas mulheres. E não é só de Campina Grande, né? Não, do Brasil inteiro. Do Brasil todo. E preciso dizer a você, Luana, e a você, Dani, que essas mulheres me dão força todos os dias para seguir em frente. Porque não é fácil, não, a gente lidar com dilemas sociais, né? Se eu abrir meu direct aqui para vocês vão ver pedido de bujão, de fogão, de geladeira, de feira, de mamografia e tudo, porque elas sobrevivem da Bolsa Família, né? Então, eu tenho um grande público aqui na região do Nordeste, fundamentalmente Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo eu gosto de dar pitaco, porque a gente também cobre o jornalismo político. E, como o Renato colocou, todos os dias a gente aprende um pouco. Há outros profissionais que estão aí se destacando e eu fico muito feliz com isso.
de coração. Tomara que surjam mais profissionais engajados na comunicação. A gente precisa disso, até para ter um parâmetro, né? Até para a gente saber, a gente precisa de crítica. A gente precisa entender o quanto a crítica é positiva para o nosso trabalho. Porque se eu me olhar na frente do espelho, eu não vou conseguir perceber uma fala mal colocada ou um discurso meu inconveniente, eu não vou conseguir perceber, a gente não consegue perceber. Mas quando um colega ou quando o nosso público diz: eita, Giovanni, tu precisa deixar de ser menos radical, um exemplo, né? Ou tu precisa se posicionar mais nisso. Eita, Giovanni, tu já foi comprado, né? Tu não tá mais falando de fulano. Então, isso é importante, a gente não pode desprezar a crítica. Eu penso que a crítica para o trabalho que nós desenvolvemos é fundamental. Agora tem que ter humildade para receber. Eu queria que, já que falou em crítica, que vocês dois fizessem uma avaliação crítica sobre o cenário atual do jornalismo, especialmente na Paraíba. Eu acho o seguinte, por exemplo, o jornalismo tradicional ele está muito acuado e está tentando sobreviver de uma forma partindo para a guerra, né? Porque nós estamos lidando com situações assim que a gente perde o controle. A irresponsabilidade da informação, ela tomou gosto, tá certo? É muito estranho tudo isso. Eu vou dar um exemplo aqui recente. Houve um acidente no Curimataú paraibano, acho que uns 2 meses atrás. Acho final de semana. Eu lidando com essas redes sociais aí, eu vi lá, o cara colocou no Instagram dele e tal, sobre a morte de uma senhora. Eu recebi essa informação na madrugada do sábado para o domingo, fiquei ali e vi aquela coisa. Eu não tive coragem de colocar essa informação porque eu não tinha certeza do que era, porque eu não, com todo respeito, eu não estava confiando na fonte. A fonte não era um profissional. Não era um profissional. Mas, acima de tudo, se fosse uma pessoa, Renato, do povo, mas não era um cara que tinha lá o seu... Eu digo, não dá. E foi tiro e queda, Giovanni. Não tinha nada do que ele colocou ali. Mas isso é um exemplo de milhões que você vai dar aqui. É impressionante. Mas eu quero partir para o campo da responsabilidade. Eu acho estranho porque o jornalista, o radialista, o profissional de comunicação, ele não consegue milhões de seguidores. Porque nós temos uma responsabilidade muito maior, nós temos uma outra visão da coisa. Uma notícia que, às vezes, o Márcio Rangel coloca que ele tem lá uns, vamos dizer, 4 mil acessos. Se for, muitas vezes, por uma outra pessoa que não tem a mínima responsabilidade de checar, talvez tenha o triplo. Aí eu fico, que é isso? Mas as pessoas estão muito interessadas naquele momento ali agora. Não sei, esse público talvez seja o mesmo público que é o meu, o mesmo público de Giovanni, o mesmo público de Márcio. Mas tem alguma coisa muito estranha nisso tudo. A gente não consegue concorrer com essa irresponsabilidade de pessoas que num determinado momento, se tem um evento na cidade como Campina Grande ou noutra cidade, aparecem milhões e milhões de microfones ali, e você vai ver, caramba, olha o que o cara escreveu, olha o que o cara fez. Olha, ele pegou essa matéria aqui de fulano e assinou como se fosse dele. Essa fotografia como se fosse dele. Isso é absurdo, né? Eu fico impressionado com essa situação. Nós temos que tomar cuidado com isso. E nós temos um papel fundamental para essas pessoas que estão nos assistindo aqui. Que procurem, meu Deus do céu, procurem se lapidar na informação, porque vocês só vão ajudar o fake news que devasta a boa informação, o bom jornalismo, enfim. Esse é dentro desse ponto. Não estou fazendo uma crítica tão generalizada, mas dá para a gente perceber que tem gente que, infelizmente, consegue seu espaço dentro de contexto de empresas, de políticos, de órgãos públicos, enfim, e que quando você vai ver esse cara... Às vezes é só uma carinha bonita e uma boa conversa. Uma boa conversa, né?
para conseguir ali lucrar. É muito estranho. Agora, não recrimino, mas o que me perturba é essa selvageria da informação sem checar, e ela toma conta aí. Olha, na antropologia, a gente tem um conceito para realizar pesquisa científica, que é assim: eu não posso medir a cultura da região onde você nasceu, Luana, a partir dos olhares da minha cultura, a partir dos olhares da minha região, colocando a minha região com supremacia diante da sua, né? Mas por que a gente chama de relativismo? Porque para que eu possa entender a tua realidade, eu tenho que mergulhar. Eu tenho que viver e passar pelo que tu passou, ou sentir os sabores e os cheiros do ambiente onde você frequentou, da cultura, do processo de socialização que você teve. É um princípio, uma questão de respeito. Do ponto de vista do jornalismo, isso aqui é uma opinião, viu? Do ponto de vista do jornalismo, eu acho que nos falta um pouco de autoestima e de respeito com todos os colegas, independentemente da plataforma onde ele esteja. Porque, por exemplo, existe um novo modelo, existe um novo gênero de jornalismo, ou melhor, não é gênero, é espécie. Existe uma nova espécie de jornalismo, que é o jornalismo de fofoca. E a gente vê que há uma Sônia Abrão da vida, há um Nelson Rubens da vida, e são comunicadores que merecem respeito. Até mesmo porque respondem, igualmente todos nós respondemos, se dermos uma informação falsa ou fraudulenta. Isso é um ponto pacífico. Mas aquele jornalista que está na TV, ele não é maior do que o jornalista que está em rádio. O jornalista que está numa rádio profissional não é maior do que um jornalista que está lá na rádio comunitária fazendo o trabalho dele. Um jornalista que não está em rádio, não está em TV, que está só no ambiente web, ele não é menor porque ele está no web, e a gente tem que acabar com isso. A gente tem que, principalmente nós, há um preconceito na nossa categoria de entender que todos somos jornalistas. Todos passamos, todos obedecemos os mesmos critérios de noticiabilidade. Todos precisamos nos reger pelo que diz a Constituição da República de 1988. Observar os nossos limites. Por quê? E aí, Daniela, Luana, meu querido amigo Renato, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Ô, Giovanni, você falando aí, como é que entra a questão, por exemplo, de tantos blogs sem ser jornalistas? O que é que você pensa a respeito? Vamos lá. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, porque não existe direito absoluto. O que é isso? Eu não posso falar o que eu quiser. Eu não posso utilizar um microfone ou um espaço midiático para dizer o que eu quero, né? Isso daí está muito no campo do imaginário das pessoas. E aí eu já vou para a sua pergunta, que é muito oportuna, por sinal. Aqueles que estão atuando, por exemplo, no ambiente do web jornalismo, né? Eles enfrentam aí uma carência. Eu vou até classificar como carência, tá? Renato colocou muito bem quando trouxe o exemplo da matéria em loco, porque Renato é um repórter de rua, especializado. Então, Renato sabe o que é uma fonte, o que é uma autoridade, o que é uma cena de crime. Renato sabe o que é uma cena jornalística. Renato sabe como se constrói uma matéria, porque ele trabalha sobre um signo que é um signo de comunicação, tá, gente? Que vai lá, ele já tem tudo pré-formatado dentro dele. Aí ele dá vida à matéria, né? Qual é a carência dos queridos e das queridas que hoje estão no web jornalismo? Mais profundamente, a turma dos blogs aí que está pripinando, que nem diria vovó. É a carência de realizar investigação. Por quê? Se saiu no Zap, a tiazinha diz é verdade. E não, no jornalismo não é assim. No jornalismo não é assim. Nós que trabalhamos com jornalismo temos que ter a responsabilidade de checar. Gosto muito de Márcio Rangel, porque eu e Márcio a gente vem basicamente da mesma escola, porque trabalhamos juntos durante vários anos. Na mesma empresa, inclusive. E Márcio sempre pegava no meu pé. Gel, apure mais esse caso. Apure mais essa informação. Porque quando você estiver no ar, o nosso chefe vai lhe cobrar um avançar aí nas ideias desse episódio. Então, os amigos e as amigas que estão trabalhando com blogs aí pelo Brasil inteiro, realizem um trabalho melhor de apuração dos fatos. Não que estejamos em busca da verdade, porque a verdade é um conceito filosófico,
mas nós precisamos trazer a matéria com muita isenção. O que é isenção? É permitindo que esta caneca branca está aqui sobre linda caneca, por sinal, Campina Comunica, né? Campina Comunica. Esta caneca, ela está aqui, mas ela está sendo vista por 4 dimensões diferentes. Se Luana for fazer uma matéria, ela vai trazer a matéria da parte da frente. Eu já vou ver mais enviesado. Daniela de outro modo. E Renato vai ver a asa. Vai ser o especialista da asa. Mas é a verdade. A verdade está aqui. Mas só que cada um vai ver de um modo distinto. E aí a gente tem que ter respeito, porque quando a gente está em campo, né, muitas vezes, no nosso afã de estarmos com aquele microfone, de nos sentirmos autoridade, a gente acaba invadindo uma vida íntima. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu não gostaria, por exemplo, de ter a minha vida íntima devassada. E quem é ético, a gente precisa falar muito de ética. Ética é exatamente isso, é investigar, é procurar criar a sua credibilidade, respeitando o espaço das pessoas. Eu tenho muito medo de macular a imagem das pessoas, porque isso me atingiria profundamente. Lidar com a notícia policial, e quando você aponta o dedo, você tem que entender que eu não vou partir para aquela ideia que tem um dedo apontando para você. Você tem que ter consciência de que você tem que dar informação, mas quando você emite uma opinião sem ter o conhecimento, é muito complicado. Nós vivemos situações aqui muito complicadas, Dani, você sabe muito bem, a reportagem que envolve a denúncia de assédio contra crianças, estupro, violência contra a mulher, prisão por droga, enfim. É uma situação que é muito complicado. Um acidente, Luana, quando tem uma notícia de acidente eu me arrepio, porque muitas vezes o culpado do acidente não é quem está vivo, mas sim quem morreu. E muitas vezes o culpado do acidente é quem está vivo e não quem morreu. E muitas vezes a gente tem uma maneira de dizer o acidente aconteceu porque fulano que fez isso. A gente tem o costume de dizer, bota na boca do entrevistado, né? Do delegado. Quando tem matéria de acidente na segunda-feira, eu disse, meu Deus, começa uma segunda-feira com acidente. Como é que a gente vai dizer isso? Não, um dos veículos entrou na contramão, mas é bom que a gente tenha o cara da Polícia Rodoviária Federal, o delegado ali, uma testemunha, e a gente se isente. Não por medo, não por não colocar, digamos assim, a mão no fogo, mas é porque é isso que você bem falou aí. A gente tem que ter a responsabilidade, porque é dentro desse contexto que eu vivo, com a ética, e entrar e sair pela porta da frente. E não é fácil você ser jornalista policial aqui em qualquer lugar e agradar todo mundo. E eu sou muito consciente e tranquilo, porque eu sei que tem gente que eu agrado e tem gente que se desagrada de mim, mas eu não estou fazendo jornalismo para agradar ninguém, eu estou fazendo jornalismo para informar, pela verdade, pela notícia ali. Eu queria muito que as pessoas fizessem por isso também. Eu acho que nos falta um pouco também, enquanto categoria, uma defesa dos nossos colegas. O que seria essa defesa dos nossos colegas, né? Eu compreendo que existe dentro do ambiente empresarial, né? Nós trabalhamos para empresas, é um ambiente que obedece os ideais do mercado, que eu tenho o maior respeito, inclusive. E a gente não pode perder a nossa humanidade, porque quando um colega nosso é atacado ou impedido de fazer o seu trabalho, nós não nos levantamos. E isso me incomoda profundamente. Eu acho que isso precisa mudar. Eu acho que nós precisamos defender o nosso mistério profissional. Seja um colega que se dê bem conosco ou não. Porque hoje é ele, mas amanhã pode ser eu. Hoje é ele que está sendo aí vítima de algum tipo de ataque, da parte sempre parte de gente poderosa e com muita bala na agulha, gente com dinheiro, né? Porque eu sei que Renato está muito bem, mas é aquela história, quem tem mais dinheiro do que nós tem mais poder e tem os meios aí de produção. Então, e a gente precisa se calar em certas situações. Entende? Veja como isso é complicado, Daniela. Então, a minha defesa aqui e o meu pedido, tanto a vocês que estão à frente desse evento maravilhoso, revolucionário, inovador, histórico, tanto aos colegas que vão participar, quanto às entidades que estão a nos acompanhar, né? As entidades representativas desse nosso mistério profissional do jornalismo. Gente,
vamos defender a categoria. Vamos defender o direito de se trabalhar, porque além de ser o ganha-pão daquele profissional, é a forma que ele tem para poder colocar toda a sua potência de vida, toda a sua alma em algo muito produtivo. Giovanni, eu estou escutando você, me vem sempre a palavra aqui, utopia, porque é o seguinte, o que é que eu observo? A gente está vivendo de uma forma é uma loucura tão grande que te vira, cara, faz o teu, tu cometeu um erro aí, faz a tua defesa, porque eu, fulano, Beltrano, a gente não vai estar se solidarizando com o teu problema não, até porque se eu me solidarizar contigo, eu posso perder o meu. Em muitos casos é assim. E Campina Grande tem uma particularidade que eu já reparei. Ai de você se fizer um elogio ao comportamento político de uma determinada pessoa. Você automaticamente vai ser taxado por aquele grupo de esse cara já não nos interessa. Né? Recentemente eu ia fazendo um elogio nas redes sociais a um assessor de comunicação aqui de um órgão que para mim foi extraordinário num evento que teve recentemente aqui. Quando eu ia clicar para elogiar, eu digo, não vou tirar não, porque senão isso aqui vai dar dor de cabeça para mim. Porque isso pode causar uma ideia de que Renato está puxando a sardinha para a asa política de quem quer que seja. Você já imaginou isso? E não é só Renato que vive nesse dilema, não. São outros Renatos que nós temos aqui que vivem nessa situação. Né? É muito complicado isso aqui em Campina Grande. Mas o contexto geral é esse. Eu ainda acho, Joana, que é justamente isso aí. Quando você pede, vamos fazer a defesa de todos, com todo respeito à minha Associação Campinense de Imprensa, a gente estava conversando aqui, ela precisa pegar a assessoria, a Associação Campinense de Imprensa como se ela fosse uma pessoa só, daquela sacolejada nos peitos. Vamos acordar que nós precisamos de você também, você precisa da gente, porque senão ela a gente está sentindo falta dessa representatividade, né? Tanto é que o evento é um evento independente, coordenado, né? A gente intitulou coletivo de jornalistas independentes de Campina Grande. Então a gente não está se sentindo representado. E não fato. É uma maneira de você. E a gente não está fazendo. Aqui a gente não está apontando o dedo para a CI, sabe? Perfeito. Mas a gente sentiu essa necessidade. A gente trouxe as motivações no primeiro episódio do surgimento desse evento, mas a gente sente essa necessidade dessa representatividade maior, como existe em outras classes, né? Dessa defesa de porque parece que quando um está numa situação complicada, parece que a ideia é que os outros estão torcendo para que complique mais ainda, sabe? É apagar o fogo jogando gasolina. E a gente tem que mudar essa dinâmica, mudar essa forma de pensar. E a partir daí a gente começar a se unir mais. Eu acho que ganha todo mundo, sabe? Nesse contexto. Porque é muito bom quando a gente está numa situação que a gente está sendo atacado e que nossos colegas compram a briga pela gente, né? E a gente tem que fazer isso, tem que nos dar as mãos para que outras situações não se repitam, como a gente viu recentemente acontecer. Eu achei tão legal quando a Luana falou aqui sobre outros jornalismos, e aí tá um negócio aqui na minha cabeça, se eu não falar, eu não termino essa edição. O nosso respeito a todos os amigos e colegas que estão nas assessorias de imprensa, nas assessorias de comunicação, porque essa turma trabalha muito, né? E assim, nós que estamos no batente, ou nós que realizamos a produção de conteúdo, a gente acha bom receber aquele material, mas alguém pensou, alguém elaborou, alguém editou, alguém escreveu, né? Alguém teve a criatividade, né? E o nosso ativo é a criatividade, né? A gente não é bodegueiro, a gente não vende estivas cereais, a gente não é médico, não faz cirurgia, a gente trabalha exatamente com criatividade. E para ter criatividade, é complicado, né? Quando envolve até questão de saúde mental, porque a gente tem que estar bem para poder ser criativo, para poder ser produtivo. E os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão nas assessorias de imprensa trabalham muito. E assim, hoje, aqueles que são contratantes das assessorias de comunicação
Não tem mais um horário. Você vai trabalhar em expediente comercial das 8 ao meio-dia e das 14 às 17. Não existe. Não existe isso, né? Principalmente quando você presta uma assessoria de imprensa a um político, né? A um político que vai disputar um mandato, algo do tipo, né? Ele faz evento 2 horas da manhã, você tem que estar lá disponível. Teoricamente, o jornalista deveria trabalhar 5 horas, né? Na teoria. E o assessor de imprensa tira férias? De forma alguma. Não. E nem adianta botar lá no status férias, porque parece que quando você bota férias, aí é que não, atrai mais trabalho. o avatar lá com o nome férias atrai mais trabalho. Eu tirei férias na semana passada e na sexta-feira eu entrei de férias. Na segunda-feira, parece que todo mundo adivinhou e veio me procurar para fazer alguma marcação de pauta. Então, minhas férias trabalhando. E sobre essa questão... E a ideia que tem é isso mesmo, que esse pessoal não tem direito a tirar férias, não. Eu, particularmente, quando alguém, olha, vou entrar de férias, esse problema é seu, não quero nem saber, eu quero saber que é você que eu vou procurar. E então... Parece espera entrar de férias, Dani apresentando um programa na Rádio Cariri, ela não sabe que eu estou de férias. Então, ela vai procurar quem? Se ela sabe que a pessoa que está à frente da assessoria de imprensa da CDL sou eu, ela vai procurar quem? A mim. Então, ela não tem culpa. Eu vou deixar de responder a uma colega porque estou de férias? Não posso, porque não tem outra pessoa no meu lugar. Se a entidade coloca uma pessoa para tirar as minhas férias, aí sim, eu encaminho para essa pessoa. Mas mesmo assim ainda tem o trabalho, né, de dizer, olha, eu tô de férias, eu vou encaminhar para fulano de tal, porque eu vou estar de férias em tal período, tal, e você procure fulano de tal, porque nesse período eu preciso descansar minha mente para eu voltar bem, né? Então, é meio que por isso aí. E uma outra questão, Giovana, que você falou aí, a questão da valorização, é tão desvalorizado, sabe? Assim, político precisa de uma assessoria, grandes empresas precisam de assessoria, órgãos precisam de uma assessoria, mas por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente realizar esse evento, a gente precisa de apoio. A gente não tem condição de bancar esse evento do nosso bolso. E quantas portas a gente bateu atrás de apoio? Tem gente que nem resposta dá. É verdade. Tanto que a gente faz muitas portas que a gente bateu de políticos, de grandes empresas aqui de Campina Grande. Que estão sempre ocupando os microfones das rádios. Que sempre nos procuram para ter espaço, mas na hora de nos apoiar para formalizar um evento, não chegaram junto. Então, por isso que a gente reforça aqui o apoio da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, Associação Comercial, Vox e do deputado Sargento Neto, deputado estadual Sargento Neto. Agradecer imensamente, além do nosso colega e jornalista e empresário Márcio Rangel. Né? Então, fica aqui o nosso registro. E o Mundo Plaza também, que cedeu o espaço sem arcando com todas as despesas, né? Sem nos cobrar o aluguel do espaço. Exatamente. Então, assim, foram pouquíssimos os apoios e não foram poucas as portas que a gente bateu. Então, assim, gera indignação, gera revolta, porque daqui a pouquinho, quando passar o evento, são essas mesmas pessoas que deram não ou nem responderam que vão bater na porta da gente para pedir espaço para uma entrevista, para pedir espaço para divulgar um evento, para pedir espaço para divulgar um projeto de lei, para pedir espaço para uma resposta. Então, são essas pessoas que dizem não a gente, que dizem não ao jornalismo profissional, que depois vão procurar a gente. E revolta. Eu acho que quando você toca nesse ponto, e Renato, acredito que vai concordar comigo, mas se discordar, diga também. Porque é exatamente nesse ponto onde acontece a invasão do amadorismo. De pessoas que são amadoras e que... Porque, veja, vocês estão em busca de um apoio para um evento que visa a valorização do profissional do jornalismo. Aí vem algum amador que esses ditos procurados podem eventualmente pagar bem abaixo para qualquer coisa, para apoiar qualquer coisa, e eles fazem de qualquer jeito, né? E aí dizem assim, mas nós também temos espaço, nós também fazemos. Bem, você pode ter até espaço, agora eu vou te dizer uma coisa, não vai ser dentro de um padrão profissional. Aí, aqueles que dizem, porque eu também, Giovani falando, pessoalmente falando, eu sou defensor
da liberdade de expressão. Então todo mundo pode falar o que desejar aí, usar seu espaço, sua rede social, tá aí, tá livre. Agora, eu sou muito chato no sentido de nós que tivemos a oportunidade ou de atuar, de ter reputação ilibada no ambiente do jornalismo, ou de ter passado por uma academia, a gente não pode fugir dos preceitos ou daquilo que preconiza o manual do bom jornalismo. A gente não pode fugir, por exemplo, das formas de tratamento. Eu acho algo gritante hoje em dia, Renato, quando a gente vê pessoas que são amadoras, né, que estão diante de uma autoridade e esqueceram o senhor, a senhora, Vossa Excelência, o doutor, a doutora, porque de fato o são, né? E tratam como você, ou ei, ou alguma coisa do tipo. Isso já demonstra um amadorismo, porque aquela pessoa, ela acha que a autoridade é um coleguinha dela, ou tem um nível de intimidade, quando desliga o microfone, que ela acredita que pode colocar isso, né? E nós que trabalhamos no jornalismo, pelo menos a gente que tem uma noção assim do que é o jornalismo, a gente sabe que a gente deve ter respeito à fonte, à autoridade, ao argumento que aquela autoridade vai trazer. Até mesmo porque, no momento aí de um processo judicial ou algo que o valha, a gente vai ter que explicar para o juiz, né? Doutor, isso aqui é uma fonte oficial, isso aqui é uma fonte oficiosa. Isso daqui eu obtive de uma fonte que realmente era uma fonte institucional. Não, aquilo dali foi uma informação que eu obtive com fulano lá da esquina. Mas quem é? Não, eu não tenho nem o Zap mais. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter respeito à nossa profissão, respeito ao nosso mistério, não ao amadorismo. E quem quiser, quem desejar sair do amadorismo, vá calçar as sandálias pelas quais todos nós estamos calçando aqui. Os meninos que estão trabalhando aqui estão desde cedo, ou seja, saíram de suas casas, têm suas vidas pessoais, mas estão trabalhando, né? Nós estamos trabalhando. Eu acho inadmissível uma pessoa estar num sofá, né? Aí pega um material que Renato Diniz produziu, né? Aí bota lá numa rede social, né? Aí cobre o gerador de caracteres do trabalho dele. Aí bota lá uma logomarca que é uma logomarca do influenciador, do criador. E nem no texto do feed a criatura bota material produzido pela TV Borborema, tá entendendo? Não, ele não dá o crédito a você, nem a sua TV, nem a nada. E eu acho isso deselegante e antiético. E a questão de deselegância e antiético, assim, eu fico muito me policiando e às vezes eu digo que não é dessa forma que eu tenho que trabalhar. Por isso que a gente tem que aprender todo dia. Se eu, no meu direito de ser jornalista formado, como diz Luana, aqui, o pessoal tudo aqui, a gente tem esse cuidado, imagina, eu gostaria que o mesmo cuidado as pessoas que tivessem também, porque não é brincadeira, a responsabilidade é grande demais, é um nome, é você se dedicar àquilo ali e dizer, eita, eu tenho que trilhar por esse caminho. Outros que quem trilhar, problema deles, mas a gente tem que fazer essa... Você falando aí, eu matutando aqui, né? Pegando a caneca aqui, matutando, rapaz, essas meninas aqui são loucas. Elas vão fazer um evento aqui para acordar o gigante. O gigante. E essa galera é meio que isso, a gente quer sacudir, né? Você mexeram assim, vocês foram atrás, as portas se fecharam e vão fazer um evento num ambiente extraordinário. As pessoas que vão falar porque são sabedoras do que vão falar, né? A gente tem que tirar o chapéu e entender. Márcio Rangel foi o primeiro cara que atacou essas redes sociais, assim, é nisso aqui que a gente tem que se pegar. E está aí a estrutura que ele tem, não só a estrutura, mas a responsabilidade que ele arca hoje com isso tudo aqui, né? Preciso entender isso como um ponto muito positivo. Ele tem um profissional que trabalha com ele lá, Wanderson, que é um menino, todo dia eu me encontro com ele lá na Central de Polícia. Eu sou fascinado por ele porque eu estou percebendo a evolução dele no aspecto da responsabilidade, de mexer com a notícia, de saber procurar. Eu acho isso extraordinário. Ele está crescendo muito. Você fica observando os estagiários de comunicação, de comunicação social. Vou fazer um termo bem legal aqui. Os meus olhos brilham. Por que eu digo isso? Porque eles são os motores das redações hoje também. Os caras são bons, as meninas são excelentes, inteligentes. Cara, eu tenho
o que eu tenho idade de ser pai de uns e de umas também, Giovanni, e você ir lá na redação da TV Borborema, Daniela é bem sabedora disso. O trato que essas meninas sabem de rede social, essa coisa toda, o jornalismo que se faz hoje com esse povo é totalmente diferente. Entendeu? Eu me sinto lá um tiozão não, um paizão não, mas eu me sinto lá boquiaberto com o que essas pessoas aprendiz. Um aprendiz, né? E se eu ficasse parado no tempo? Se você ficasse parado no tempo? A gente ia ser o jornalista ultrapassado, murmurando sempre, né? Mas a reclamação aqui é válida, porque a gente sabe muito bem que se a gente não fizer esse levante, automaticamente pouco vai interessar a autoridade A ou B se tem um jornalista lhe dando assessoria ou não, e talvez ele caminhe pelo noticioso e não pela notícia, né? E aqui eu faço uma observação. Eu gostava muito de escutar Giovanni Santos nas rádios. Eu digo nas rádios, porque quando eu estava me acostumando no rádio, ele ia... Pulava para outra. Não era só pular para outra, desaparecia. Eu digo, rapaz, o que foi que aconteceu? Não, Renato, eu cansei, eu vou cuidar do meu gado em Souza. Canalha, rapaz. Aí você via isso aqui. Aí, de repente, desaparece. Essa Luana que está aqui na minha frente, Luana Daniela, foi um prazer muito grande dividir a mesma empresa com ela, que eu gosto demais de Dani, né? Ela, umas idas e vindas também, eu digo, que é isso? Tá bom. Aí acompanha o seu trabalho, que não é muito fácil, não, porque você não é só uma assessoria, é aguentar o abuso de jornalista chato que tem, que só aguentar deles. Eu preciso fazer... Não, Renato, você não é... Mas a gente não tem hora para ir atrás de uma assessoria, não é um assessor, não. O assessor é nosso, né? Da empresa. Inclusive, enquanto a gente conversa aqui, tem o pessoal entrando em contato comigo para tentar marcar alguma pauta. Bacana, legal. Eu preciso fazer justiça que nós estamos fazendo, assim, no YouTube, se trabalha com o conceito de sempre verde, ou seja, é o conteúdo que quem vai assistir de madrugada, de tarde, de noite, qualquer horário, vai estar novo e atemporal, né? Então, assim, os estudantes que vão nos assistir, as pessoas que vão ver, que estão vendo antes do evento acontecer, e as que vão ver esse conteúdo depois, é um conteúdo atemporal, dá pra assistir. Mas nós estamos realizando a gravação numa tarde, no finalzinho de tarde aqui em Campina Grande, e eu lembro que na parte de rádio eu fui lançado enquanto debatedor por Luana no final de tarde. Era a Rádio Cariri, na época. Sim, no programa Atualizando. Atualizando às 17 fez muito horas, sucesso. com aquele debate de final da tarde. E eu estou muito emocionado aqui, porque era exatamente nesse horário. É verdade. E quando Renato realmente, ele é ouvinte de rádio. Quando Giovanni ia debater com o Mariberto, Menina, a audiência. Sucesso, eu gostava muito. Então, assim, eu gosto desse ambiente, assim, das ideias, do bom debate, do respeito, daquele debate que não ataca as pessoas, né? E eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas eu queria só deixar um comentário aqui, porque também está no meu coração. A gente deve ter respeito pela vida privada dos profissionais de comunicação. E a gente percebe que tanto da parte daqueles que tentam diminuir o profissional, a primeira coisa que alguém tenta diminuir um profissional, ele vai investigar o que você faz em quatro paredes, o que você faz na sua vida privada. E eu acho que nisso também as entidades representativas estão falhando, porque é necessário defender a honra, não apenas defender o mistério profissional do jornalista, mas a honra do profissional, porque ali primeiro é um ser humano, né? É um direito humano. Eu digo isso, minhas amigas e meus amigos, porque eu tenho amigas professoras que dizem assim, a mãe do aluno viu a professora tomando uma cerveja na sexta-feira à tarde. É todo o direito dela, aquilo dali é a vida pessoal dela. Deixa a professora ser feliz, né? Não, o jornalista fulano de tal comprou uma casa, comprou um apartamento, comprou um imóvel, tá saindo de uma monareta, agora tá utilizando um veículo importado. Graças a Deus, que coisa bacana, né? Não trabalha não, Não trabalha, não. Trabalha pra quê? Pra retroceder,
Então, assim, são essas coisinhas, esses pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que eu vou sair aqui desta atividade de hoje renovado, porque eu estou vendo em vocês e na equipe que está organizando este evento muita boa vontade. Porque só vocês duas e a equipe sabem as pauladas que vocês já levaram e as pauladas que vão levar, porque vocês sabem muito bem disso, né? Então, assim, Deus preparou... Eu sou cristão. Deus preparou vocês assim durante todo esse período para viver isso daqui agora, porque um neófito não conseguiria. Uma pessoa que está começando agora não conseguiria fazer o que vocês estão fazendo. Foi necessário que vocês passassem por experiências de vida, né? Por experiências que nos forjaram, que nós fomos forjados no fogo, para ter a coragem de fazer isso, de realmente colocar para Campina Grande, para o Nordeste, para o Brasil, que nós temos jornalistas nessa cidade que merecem respeito e que fazem um grande trabalho. Fazendo só um comentário aqui, essa semana eu estava voltando de uma viagem, até comentei com o Dani, né? E retornando dessa viagem, fiquei presa no engarrafamento lá na saída de João Pessoa, devido a um acidente de trânsito com vítima fatal. E eu vi o corpo. Quando passei do lado, estava o corpo estendido ao chão ainda, o pessoal ainda colocando, cobrindo o corpo e tal. Eu estava lá, diante da fatalidade. Poderia pegar meu celular, fazer um vídeo, mandar para qualquer jornalista aqui da cidade para divulgar. Aconteceu um acidente assim com vítima fatal. E nós todos aqui já estivemos em várias cenas de crime, de acidente, de tragédia. Já vimos cada cena terrível, né? Mas nós temos ética, nós temos a preocupação, nós temos a compaixão também com as famílias, com as pessoas que perderam a vida ou então que se viram em determinadas situações. Que perderam um ente querido, né? E até nem que chegaram a falecer, mas que tiveram diante de uma situação trágica e esteve exposto ali. E aí, hoje, antes de vir para cá, quando eu estava ainda me arrumando para vir para cá, eu peguei o celular para dar uma zapiada, vi um perfil aqui de Campina Grande publicando o vídeo do rapaz que morreu no acidente, que falei, agonizando, ainda respirando, nos últimos suspiros. O perfil não é de um jornalista profissional, mas tem muitos seguidores e muita gente comentando lá, por que não chamou o SAMU ao invés de filmar? Aqueles comentários que sempre acontecem nas redes sociais. E aí, diante disso, como é que fica a regulamentação das redes sociais? O que é que vocês pensam a respeito disso? Eu, particularmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, quando eu vou fazer uma matéria que tem acidente, que tem vítima fatal num acidente ou num homicídio, a gente já sabe, por mais que, vamos dizer que o cinegrafista ele foque lá o corpo, eu digo, o corpo é o que menos interessa para mim. Entenda o que eu quero dizer. Isso aqui primeiro não interessa porque isso não vai para o ar e não faço jornalismo com essa intuição, com esse interesse. No acidente você pode narrar, você pega uma imagem assim, mas isso que você falou aí, eu já vi várias vezes, eu fico me policiando também no meu Instagramzinho da vida, que peraí, isso aqui já é exagero, tem que ter cuidado, tem que ter cautela, até mesmo com a entrevista, com o entrevistado. Pessoas ali, da forma como você colocou aí, tem que ser feita alguma coisa. Tem que ser feita alguma coisa. Tem um grupo aqui, tem um Instagram aqui em Campina Grande que colocou recentemente uma cena brutal ali no Aloysio Campos, um casal praticamente mantendo uma relação sexual. Eu entrei em contato com uma pessoa que mora na Aloysio e disse, rapaz, pede para o menino tirar isso, porque nesse caso aí ele vai se prejudicar. Tirou. Mas passou uns 10 minutos ali, uma cena muito... Isso aqui acontece na Aloysio. Eu digo, poxa vida. Então algo tem que ser feito, tem né, que ser feito, Renato? Né? Essa questão da regulamentação. Precisa entender que ninguém está questionando assim se o cara que fez isso que o Luana falou aí, ele tem mais seguidores do que eu, do que Márcio, do que Paulo, do que Giovanni, do que qualquer um, não. É porque não é correto daquela forma. Tá certo isso aí.
tem que ter um freio de arrumação de algum jeito, e você que sabe, Giovanni, muito mais do que eu, com essa situação, você tem uma opinião mais melhor do que isso. Eu sou contra regulação de mídia. Eu sou contra qualquer tipo de regulação de mídia. Agora, eu concordo com vocês no seguinte quesito. A Constituição da República diz assim: é livre a expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, assim, tanto neste caso, quanto neste caso aqui, que Renato mencionou muito bem, do acidente e da relação, né, do coito, quem gravou, quem filmou e quem publicou tem que ser devidamente identificado. Quem fez a filmagem? Quem publicou? Não, mas o perfil é não sei o que dos anzóis. Não. O perfil tem que ter um CPF, o perfil tem que ter, que hoje não tem, o perfil tem que ter todo um registro, né? Se regulamentação que vocês estão dizendo foi isso daí eu apoio. De dizer assim, que é a vedação do anonimato. É você identificar quem está denunciando, quem está mostrando, né? Para a gente saber quem chegar de quem é a origem, né? De quem é a responsabilidade. Agora, regulamentação de mídia. Para o governo estar dizendo o que é que a gente vai dizer nesse podcast. Para o governo estar dizendo o que é que a emissora de rádio deve dizer, o que é que a emissora de televisão deve dizer. Para a gente estar num ambiente de uma entrevista coletiva, aí vinha o chefe do cerimonial e dizia aos jornalistas: só façam 3 perguntas e só pode perguntar sobre isso. Não. Esse tipo de regulamentação, não. Agora, algo que identifique, que responsabilize, porque eu vou dizer às senhoras e ao senhor e a vocês que estão nos assistindo: tudo o que eu, Giovanni Silva dos Santos, publico, eu sustento. Tudo o que eu digo, eu sustento e me responsabilizo. Não é apenas colocar o rosto, é eu sustentar o que eu estou dizendo. E isso é muito sério e muito pesado. Por quê? Eu estou me responsabilizando pelo que eu estou trazendo de informação, de desinformação, de truncagem, né? No direito eleitoral tem um conceito aí de truncagem, né? Que algumas pessoas pegam uma fala de Renato Diniz, aí agora com inteligência artificial, pronto, aí aqui o negócio embana no meio. Complica mesmo. Né? Você cria aquela pessoa, traz o timbre vocal, enfim, complicado isso. Mas nesse instante eu quero dizer a todos os senhores e as senhoras: precisamos defender o jornalismo profissional mais do que nunca na atualidade. Mas precisamos também criar um mecanismo para responsabilizar essa turma que está em rede social, né? Em rede social, trazendo exposição pública de vida privada, que é crime. Exposição pública de vida privada, que é crime. Exposição de cadáver, que é crime. Isso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa... e eu estou tendo até cuidado com as palavras, porque o algoritmo lê todas as palavras que a gente está dizendo. E Giovanni já é famoso por ser polêmico. Não, mas eu estou colocando isso porque... como este é um conteúdo que vai ao ar em uma plataforma específica, eu gosto sempre de dizer que nós estamos aqui tratando de uma temática dentro de um gênero de debate jornalístico e que todas as palavras, informações, comentários aqui veiculados são comentários jornalísticos, não tem nenhum tipo de finalidade proselitista, de conversão ideológica ou de evocação de discursos de raiva ou de ódio aos quais nós também não nos filiamos. Eu estou fazendo isso porque hoje eu levei um bloco do Instagram por uma razão, né? Que as redes sociais têm, em nível macro, elas têm políticas próprias de regulação do conteúdo. E o que nós estamos aqui, enquanto jornalistas profissionais, dizendo mas está faltando nas redes sociais e nesse ambiente midiático o controle e a averiguação, né, da informação, né, da checagem, chama checagem dos fatos. A checagem, né? Porque quem publicou se responsabiliza. Se publicou alguma coisa errada, se responsabiliza. Vá lá, apague, se retrate. A retratação é a menor coisa a se fazer, porque a gente sabe do estrago, né? Então, é isso.
Eu acredito assim, que muitas pessoas, quando estão diante de alguns fatos, principalmente fatos que envolvem a área policial, elas fazem valer o direito de pegar o celular para fazer um vídeo para dizer a um colega, aquele vídeo que você viu em tal Instagram que viralizou, tal, fui eu que fiz. Independente de qual seja a situação, independente de se tem alguém morto ou não, o que vale é ele ser cúmplice da informação, daquela notícia, daquele fato. Mas até aí, onde é que fica a credibilidade da nossa profissão? A gente faz essa reflexão principalmente para aqueles jornalistas, colegas nossos, ou pessoas que se auto-intitulam jornalistas, que utilizam esses vídeos, essas imagens, para ganhar likes, despreocupados com a checagem da informação. Isso é verdade. É isso. E já se passou 1 hora. Que bom, que bom. Foi rápido. Foi muito rápido. Eu Foi espero muito ter bom. outras oportunidades, porque reencontrar Renato Diniz em um ambiente como esse, que é um ambiente que a gente nunca teve essa oportunidade de participar de um debate. Deixa eu te falar uma coisa, assim, quando o Dani me colocou que eu ia dividir a bancada contigo aqui. Fala isso em inglês, fala. Fala inglês, pra gente encerrar. Campina Grande pede esse momento, Vai, Renato. I am no English, my English very best, muito ruim. Olha aí, ó. Arthur tá dizendo que vai dar um ganho só para você falar melhor. Very best, muito ruim, meu inglês. Mas eu quero dizer o seguinte, que você dividiu a bancada, né? Esse termo aqui que eu quero usar. Com o Giovanni é muito legal, ele é muito inteligente, muito didático, muito dinâmico no que diz, assim, você tem que ouvir, porque você sabe muito o que diz, você sabe tratar essa questão do jornalismo, da comunicação. Você parece que lê, inclusive, a mente dos colegas, o comportamento dos colegas. Né? Porque ninguém vai gostar de mim, ninguém vai gostar de você, de Luana ou de Dani de graça. Né? É verdade. Mas você tem que ter uma qualidade. Você tem uma qualidade que é extraordinária, que é justamente ser um grande jornalista. O que não consigo entender é essa vacância que você gosta de dar quando você está numa emissora de rádio, de repente você pula. Aí o que é que a gente vai tocar? Por que botar ele para fora? Não, foi ele que saiu. Pegou a briga. Foi ele que Pegou a quis. briga e vai embora. Gente, olha, concluindo, muito obrigado de coração. Quero deixar meu abraço aqui para Márcio Rangel, mas quero abraçar também essa equipe que está aqui na produção, que nos recebeu muito bem. Você colocou muito bem na abertura do podcast, né? Nós não somos nada sem esse pessoal que está aqui abrindo as portas para a gente, nos dando esta oportunidade. Eu quero aqui de coração dizer a você, Luana, a você, Dani, e a todas as outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto, meus votos de muito sucesso. Contem comigo, contem com a divulgação nas minhas redes sociais. Eu tenho o maior prazer em trazer informações produtivas e relevantes como esta, tá bom? Eu me sinto muito prestigiado, né? Porque lidar com o assunto com pessoas que sabem do que estão tratando é muito bom. Respeito às opiniões, e dentro desse contexto que eu sou um jornalista de televisão, que, como eu disse no início, a gente percebe que tem que ter uma mudança radical, porque a comunicação está aqui, né? Está aqui no celular que você está pegando. Só para uma coisa que me veio à cabeça também, acabou aquele negócio de dizer jornalista de TV, jornalista de rádio, jornalista de assessoria. Não, jornalista de assessoria não é considerado jornalista, não, por muita gente. Está entendendo? Jornalista de assessoria. Jornalista de internet. Ei, gente. Acabou, papai. Estamos todos nós aqui. Ó. É o mesmo barco. E o mesmo barco. E a gente que está no meio de comunicação tradicional, faça o melhor que pode. Se cuide, porque senão você vai ser engolido pelo que você não está querendo ver, não está querendo enxergar. É verdade. Agradecer, né? Muito. Eu amei conversar com vocês e passaria aqui muito mais tempo. Eu também. Um bate-papo assim sobre comunicação. A gente gosta muito de falar sobre
né, o dia a dia da gente e muito obrigada por terem aceitado o convite, Renato, Giovanni, e mais uma vez eu e Luana aqui dividindo, né? Amei essa dupla, viu? A loura e a morena, viu? Estão preparadas, vem coisa boa aí, viu? Luana, eu digo que nós somos sócios. Nós somos sócias, Tá bom. viu? É minha uma sócia. coisa que eu queria ver, analisando aqui, observando essa estrutura de Márcio, de um jornalista. Sim. Algo que é jornalista, que é jornalista, que gosta do jornalismo, que é ele que criou tudo isso aqui, com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, né? Passando por cima, inclusive, do que as pessoas dizem, não vai dar certo. Não, que é isso, cara? O cara veio isso aqui, é o veio, né? É um jornalista que está nos proporcionando essa estrutura aqui. Não vem de cima como os empresários. Não, isso aqui é jornalista que montou isso. Do empreendedor. Empreendedor. É verdade. Então, agradecer a vocês, agradecer a você que está nos acompanhando, que está nos dando a honra da audiência, agradecer também aos nossos parceiros, mais uma vez, Blog do Márcio Rangel e toda a equipe, agradecer Plaza Mall, agradecer Deputado Sargento Neto, Vox to You, CDL, Associação Comercial, agradecer também aos nossos outros colegas que estão na organização do Campina Comunica, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro, e a gente conta, né, com a participação de vocês, com a divulgação também de cada um de vocês. Inclusive, lembrando mais uma vez que as inscrições continuam abertas, corra, faça sua inscrição, não deixe para a última hora, porque ainda restam poucas vagas. Então, o QR Code está na tela, faça sua inscrição e venha conversar sobre comunicação conosco nos dias 7 e 8 de novembro no Mundo Plaza Mall. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau.